Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele, Deus, as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O divino e sacro texto bíblico que vos fizemos leitura nesta noite encontramos registrado no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e dos versículos 1 ao 3. O assunto que estamos abordando nesses dias é a revelação do Apocalipse, ou livro do Apocalipse. Como estamos fazendo uma introdução ao livro de Apocalipse, por causa da sua complexidade na interpretação, com muitas figuras de linguagem. Por essa razão, estamos nos situando nesses dias apenas num comentário introdutório, aquilo que chamamos de prólogo do livro do Apocalipse. Inquestionavelmente, o livro do Apocalipse contém muitos propósitos divinos e algo grandioso e extraordinário. Dizemos nos últimos programas que o enfoque central do livro revela a pessoa de Deus, ou Deus se revela. Também Deus revela os seus divinos propósitos. E utilizamos-nos da história bíblica para citar o exemplo de Noé, o exemplo de Abraão, o exemplo de Moisés, o exemplo até mesmo do grande apóstolo São Paulo, e a igreja, por ele iniciada entre os povos não-judeus, ou os gentios, como queiram. Todo este processo apresenta para todos nós, os estudantes da Bíblia Sagrada, um quadro grandioso e novo, quando estudamos o livro de Apocalipse e separamos as ordens das revelações ali contidas. Alguns interpretam o Apocalipse como um livro escatológico, futurista. Não iremos citar estes exemplos neste programa, estamos apenas utilizando-nos do prólogo para apresentar um quadro relativo ao significado do nome e o seu divino propósito. Sabemos que Deus, na verdade, ao informar-se ou a revelar-se, tinha por objetivo informar os homens a respeito de si mesmo. Por essa razão, ele utilizou-se da revelação apocalíptica. Quem ele é? É aquilo que nós falamos nos programas anteriores sobre o enfoque central, um dos enfoques central, que é a revelação da pessoa de Deus. Então, Deus está se revelando aos homens quem ele é, o que ele tem feito, o que está fazendo em cada geração e o que ele fará, ainda que os juízos do livro de Apocalipse se estabeleça e todas as catástrofes que ali estão preditas se cumpram entre os seres humanos e neste mundo que estamos, com a criação do novo céu e da nova terra e o estabelecimento da eternidade divina. Contudo, Deus ainda estará realizando coisas novas a cada tempo nesta eternidade vindoura. Todo o processo do livro de Apocalipse é um livro de revelações sobre a pessoa de Deus, os seus propósitos, literalmente.
Por outro lado, Deus, quando envia a sua palavra aos homens, no caso do Apocalipse, por exemplo, ele também confronta os homens consigo mesmo. Lembre-se que Deus formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. A revelação das Escrituras Sagradas, ou a revelação de Deus, através da confrontação divina com a criatura e com o ser humano especialmente, de nenhuma maneira pode ser conceituada a ideia de que Deus envia uma mensagem para uma denominação, ou para um grupo religioso, ou para uma igreja em si, isoladamente, e esta mensagem tenha cunho restrito a ela. Todavia, o propósito de Deus é revelar-se, e esta revelação grandiosa vai se desenvolvendo na medida que conhecemos a Deus, a pessoa de Deus, e desenvolvemos o conhecimento dos seus propósitos. Porque sendo o livro do Apocalipse um dos seus propósitos revelar-se ao ser humano, é o que Deus tem feito por meio de todos os segmentos, por exemplo, da religião cristã. Não esqueça que o livro de Apocalipse não é uma mensagem às religiões, absolutamente não. O livro de Apocalipse é uma mensagem exclusiva ao cristianismo bíblico, é aquilo que nós chamamos de Evangelho de Jesus Cristo, ou Evangelho dos Apóstolos. O termo, o Evangelho dos Apóstolos, aplica-se a que, durante o período da igreja primitiva, ou igreja do primeiro século, foram os apóstolos que estabeleceram as normas de fé, os dogmas, e o credo apostólico é conhecido até o dia de hoje. Por essa razão, a referência que o Evangelho é um Evangelho de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, tendo como base a mensagem apostólica, esta revelação divina, ela vai se desenvolvendo, e este desenvolvimento, ele inicia no Antigo Testamento e se desenvolve nesta sequência de fatos e de acontecimentos que vão levando a humanidade até o padrão que nós vivemos hoje. Por exemplo, as grandes teofanias do Antigo Testamento eram manifestações celestiais de Deus. Ora, Deus se manifestava num pastor de ovelhas. Ora, Deus se manifestava em outra forma. E estas manifestações eram o próprio Deus. E nós encontramos tantas vezes aí o divino anjo, o anjo enigmático, anjo mensageiro do Senhor. Eu sou o anjo do Senhor, o anjo que assisto diante do Senhor. Este anjo literalmente não é anjo, porque anjo não existe, anjo não é um tipo de pessoas ou com características de uma ou de outra maneira. Anjos está relacionado à sua função, o que ele está fazendo e não o que ele é. Então, anjo literalmente significa enviado. Quando um ser celestial é enviado à terra para trazer uma mensagem a uma pessoa, ou a uma nação, ou a uma cidade, ou seja, quem for, este ser estará sob uma comissão para trazer uma mensagem. Dá-se o nome desta missão de anjo ou mensageiro, como queiram. Então, os anjos não existem como criaturas isoladas, mas existem como portadores de mensagens às criaturas. Nunca é demais registrar o conteúdo do livro de Apocalipse, porquanto estamos trabalhando com uma introdução à sua palavra, à sua mensagem, o seu sentido e as suas revelações. O livro de Apocalipse contém 22 capítulos, 404 versículos e 12.000 palavras.
Em todas estas palavras existem 9 perguntas. E é incrível esse livro, a grandiosidade que ele encerra. Também o livro de Apocalipse, com a mensagem bíblica de um modo geral, divide a humanidade ou a raça humana em 3 grupos distintos, que são os judeus, os gentios e a igreja. Todas as nações do mundo, sendo composta de povos não judeus, ou todos os povos não judeus no mundo, são conhecidos como povos gentios. Então, desde o Antigo Testamento, Deus sempre dirige mensagens separadamente. Aos judeus, a partir de Abraão, quando do início da sua chamada divina e as promessas de Deus a Abraão, Deus continua esta formação de uma grande nação chamada os judeus, que é a nação preferida de Deus, do povo de Deus. Não esqueçam aí que no capítulo 4 do Evangelho de São João, Jesus responde à mulher de Sicar, quando disse a ela: a salvação vem dos judeus. Então essa história de árabes, essa história aí de revelações aos árabes, isso não existe, A salvação vem dos judeus. Por isso, os judeus é o centro de todas as atenções divinas. Na sequência deste processo, quando chegamos ao fim da dispensação da lei mosaica e a introdução do Pentecoste, lá no dia do Pentecoste, quando a igreja se inicia e passa a formar-se, esta igreja toma o lugar então dos judeus e passa a ser o centro das atenções de Deus. Por essa razão, a questão religiosa precisa ser bem compreendida para que não se cogite e não se imagine, por exemplo, que o budismo, o hinduísmo, o xantoísmo, o islamismo e outras religiões sejam religiões de Deus e estejam inseridas nesse processo. Absolutamente não. Nenhuma delas está inserida neste processo divino da sequência das revelações de Deus, nem para o período apocalíptico, nem no período da lei mosaica, e nem no período posterior ao tempo da igreja, que vai terminar agora, no arrebatamento da igreja e os juízos do Apocalipse em sua sequência. Todavia, todo este processo, ele se desenvolveu durante os 2000 anos do judaísmo, que inicia com a ascensão, o êxodo de Israel saindo do Egito, através da liderança de Moisés, e se estabelece na terra de Canaã, onde Deus destrói 7 nações poderosas e introduz o povo judeu lá. Neste período que durou desde Moisés até Jesus Cristo e a sua morte vicária, todo o centro das atenções divinas estava voltado aos judeus como nação, Jerusalém como cidade capital desse império, ainda que eles se dividiram depois de Salomão e no tempo do reinado de Roboão, com Jeroboão formando uma nova nação aí na região do norte de Israel, mais precisamente na cidade de Samaria. Todavia, como nação, ela nunca se dividiu, ainda que dividiu-se em 2 impérios, mas tornava-se ou continuava sendo uma única nação. E essa nação era o único povo de Deus que existiu durante esses 20 séculos de período da lei mosaica. Nenhuma outra nação do mundo Deus tinha qualquer interesse ou qualquer ação para protegê-la ou utilizá-la como meio de divulgação da sua pessoa e das suas obras divinas. Era unicamente os judeus. Com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, abre-se o período da igreja e inicia-se então
uma nova ordem dentro do processo divino da sua revelação, e surge com isto a igreja. A igreja, ela é composta de dois povos: os judeus que creem em Jesus Cristo e os gentios que creem em Jesus Cristo. Desde que isto se estabelece, todo o cuidado de Deus, a ação de Deus, o seu projeto, a sua revelação, a ação protetora e o seu cuidado, volta-se exclusivamente sobre a igreja. Ainda que as predições proféticas com relação a Israel persista num paralelismo ao cuidado de Deus à igreja, mas o centro das atenções divinas centralizam-se na igreja. O apóstolo São Paulo diz que Deus fez dos dois povos um só, derribando a parede de inimizade que havia entre eles. Esses dois povos citados são os judeus e os gentios, não os judeus como nação geral e nem os gentios como povos e nações, mas através da igreja, os judeus que nela são introduzidos, ou melhor, introduzidos na igreja, e os gentios que são introduzidos na igreja. Essa introdução é divina através do processo de revelação de Deus individualmente a cada pessoa. Por exemplo, disse de um modo geral que o budista é budista porque ele não recebeu de Deus uma chamada para deixar de sê-lo. Que o islamismo é islamismo e o islamista é um islamista porque ele nunca recebeu uma chamada de Deus para ingressar na igreja. E isto é perfeitamente plausível quando estudamos o livro de Apocalipse. Estes são os povos que estão fora do processo salvador e regenerador de Deus. Lembre-se que o capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos registra algo impressionante e impactante, que diz que não existe nenhum outro nome dado por Deus em cima nos céus, embaixo na terra ou sobre ela. Nome dado por Deus, pelo qual os homens possam salvar-se. O único nome dado por Deus é Jesus Cristo. Agora, isto levando-nos para esta explanação histórica da revelação de Deus, descobrimos que, existindo outras religiões, que têm outros líderes fundadores ou profetas fundadores, torna-se evidente que o processo divino de Deus se encerra no período da igreja em Jesus Cristo e nunca mais. Por isso Jesus Cristo, no capítulo 10 do Evangelho de São João, ele diz que todos os que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. E os que vierem depois dele serão anticristos. Então todos esses fundadores das religiões conhecidas hoje como budismo, hinduísmo e as outras religiões são todos anticristos. É um processo, o que se opõe a Jesus Cristo se opõe a Deus, evidentemente. O que é anti é contra. O termo é o mesmo e pode ser aplicado desta forma. Os que são contra Jesus Cristo são contra Deus. E todo este processo de religiões posterior a Cristo são um processo de ação do anticristo. E o anticristo é identificado com Satanás, com os demônios e com o diabo. Então, quando a Bíblia diz que Deus encerrou um processo em que toda a salvação embaixo dos céus e em cima da terra estão unicamente na pessoa de Jesus Cristo, vindo todos os que propagaram alguma religião antes de Jesus como ladrões e salteadores, e os que propagaram qualquer religião depois de Jesus Cristo são anticristos
isto é, aquele que se opõe, porque o termo Satanás é opositor, quem se opõe. Então, todo este processo mostra-nos o que significa a igreja. Através da igreja, o texto sagrado diz que aprove a Deus salvar a humanidade pela igreja. A igreja não é só a união de dois povos, os judeus e os gentios. Ela é um processo que traz em si uma mensagem, que é a mensagem salvadora e reveladora de Deus contida no livro do Apocalipse. Isto posto, o livro do Apocalipse também, ele é um livro cheio de simbologia, porque não esqueça que Deus tem o propósito de revelar-se à criatura, e essa revelação ela é gradativa. Então o livro ele gira em torno de uma simbologia do número 7. Quando estudamos o número 7, por exemplo, nós encontramos nele a ideia de totalidade, plenitude ou totalidade. Um número completo que encerra em si a totalidade de tudo. Um exemplo são os 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono. Ora, a Bíblia fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus, é Deus. Nunca esqueça que a questão da tricotomia ou da triunidade divina de Deus, ou da divindade, ela se expressa de uma forma não muito conhecida, que é: Deus é uma unidade composta de 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo, que forma esta famosa tricotomia do ser divino, a semelhança de nós, os humanos, que somos igualmente também tricotômonos. Somos uma unidade composta de 3 pessoas: corpo, alma e espírito. Isso está mais do que provado, não precisamos repetir, e também é uma questão bem definida. Ora, o livro do Apocalipse, ele gira em torno da simbologia do número 7. Evidente que isto é uma metáfora, uma comparação, ele traz algo grandioso, extraordinário. É uma afirmação simbólica que exigirá do estudante da Bíblia Sagrada, ao estudar o livro de Apocalipse, com uma oração e pedindo a revelação divina através do Espírito Santo. Então, o livro, ele inicia com 7 selos, um livro selado com 7 selos. E esse livro encontra-se à mão direita de Deus nos céus. Evidentemente que o registro do capítulo 5 do livro de Apocalipse traz em si algo extraordinariamente grandioso. Um livro selado com 7 selos. Ora, se o 7 é a totalidade ou plenitude ou um número completo, então este livro estava protegido com selos de proteção em sua totalidade. Ninguém podia olhar para ele, ninguém podia abri-lo e ninguém podia lê-lo. Sobre isto falaremos de uma forma mais precisa na sequência da nossa série de estudos, até chegarmos a estes capítulos. Apresenta também um simbolismo de 7 trombetas de Deus anunciando um duro, terrível e estranho castigo. Isto encontra-se registrado no livro de Apocalipse, do capítulo 8 ao capítulo 11. Estamos mostrando aos senhores e às senhoras a questão desta impressionante, grandiosa e maravilhosa
que estão envolvendo o número 7 no livro do Apocalipse. Na verdade, ele inicia com 7 cartas à igreja ou às igrejas da Ásia Menor. Esta região da Ásia Menor é onde situa-se hoje a Turquia. Ali estava situada a região da Ásia Menor e nela havia 7 igrejas gentílicas, que nós vamos estudar, a igreja de Éfeso, Tiatira, toda aquela sequência. Esse registro nós encontramos do capítulo 1 ao capítulo 3 do livro de Apocalipse. Seguindo a isto, encontramos o livro selado, como já anunciamos no capítulo 5, as 7 trombetas de Deus que trazem o anúncio de juízos dramáticos, estranhos castigos da ira de Deus sobre a humanidade, do capítulo 8 ao capítulo 11. 7 castiçais de ouro nas mãos de Jesus Cristo, que estão identificados com as igrejas, ou as 7 igrejas da Ásia Menor, no paralelismo entre as igrejas, os pastores e aquilo que as descreve dentro desta simbologia divina. Os 7 anjos, ou agentes humanos, ou pastores, os 7 pastores, do capítulo 1 até o versículo 20, descreve aí algo extraordinário relacionados à igreja. Há 3 grandes visões de 7 relacionados às igrejas da Ásia Menor, que são, primeiro, as 7 igrejas, segundo, 7 castiçais de ouro nas mãos de Jesus, e terceiro, os 7 anjos das igrejas, que literalmente eram os líderes ou os pastores daquela época. Também 7 anjos divinos que proclamam os juízos da ira de Deus sobre a humanidade, descritos do capítulo 8 ao capítulo 8 ao capítulo 16. Um cordeiro que tem 7 pontas e 7 olhos. Ele é representado 2 vezes nesta parte inicial do livro de Apocalipse. O capítulo 1, versículo 4, e o capítulo 4, o versículo 5. 7 trovões de Deus que comunicam a João, o escritor do livro de Apocalipse, uma mensagem grandiosa, extraordinária e importante, que João inicia a escrevê-la e recebe uma advertência divina para não escrever a mensagem, não registrar no livro do Apocalipse a mensagem proferida pelos 7 anjos, ou melhor, pelos 7 trovões. Isso está registrado no capítulo 10 e o versículo 3 do livro do Apocalipse. Há também referência a um grande dragão de cor vermelha que possui 7 cabeças e 7 diademas, títulos de honrarias ou alguma coisa semelhante. No capítulo 12 do livro do Apocalipse, versículo 3, esse grande dragão, ele com a sua cauda arrasta 1/3 das estrelas do céu e as lança para a terra. É uma figura enigmática, incrivelmente impressionante, porque ela retrata a Satanás, a Lúcifer, e as estrelas são representações dos anjos do céu que foram arrastados por ele para fora dos céus e lançados sobre a terra. Então, esse grande dragão possuía 7 cabeças e 7 diademas, títulos, honraria ou alguma coisa semelhante. No capítulo 13 do livro de Apocalipse, encontramos uma besta semelhante ao leopardo, que possuía 7 cabeças. Todas estas figuras de linguagem, é bom que o senhor e a senhora que nos acompanham entenda
que é uma referência direta à totalidade de alguma coisa, ou à plenitude, ou a um número completo de alguma coisa, alguma faceta relacionada com as profecias do livro de Apocalipse. No capítulo 17, aparece aí algo impressionante, que é alguma coisa relacionada à besta que tinha 7 cabeças. Ela reaparece no capítulo 17, e onde se diz que ela tinha 7 cabeças, e o local que ela estava havia 7 montes, e entre eles havia 7 reis. Capítulo 17, do versículo 9 ao versículo 10. Para os remidos do Senhor Jesus Cristo, os salvos, ou aqueles que pertencem à igreja de Jesus Cristo, a igreja do Evangelho apostólico, o Evangelho ortodoxo, o Evangelho que Jesus ensinou aos apóstolos, existe também no livro de Apocalipse 7 bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele, 7 bem-aventuranças. O capítulo 1, versículo 13, o capítulo 14 e o 13, capítulo 16, versículo 15, capítulo 19, versículo 9, capítulo 20, versículo 6, e também o 22, e 7 e 14. Este é algo realmente impressionante. Bem-aventurado, bem-aventurado, 1000 vezes feliz o crente que se encontra inserido neste processo do Apocalipse, mas não para o juízo de condenação, mas para o eterno propósito de Deus de salvação e de absolvição. Também encontramos no livro de Apocalipse personagens especiais, ou 7 personagens aqui representados como personagens especiais ou principais. No capítulo 12, o versículo 1, aparece uma mulher vestida do sol e tendo a lua sobre os seus pés. E essa mulher grita voando pelo céu, porque ela está prestes a dar à luz e ela grita com as dores de parto que está sofrendo. Também no capítulo 12, segue-se a mulher um grande dragão, no capítulo 2, o versículo 3. Também o versículo 5 do capítulo 12 do mesmo livro de Apocalipse, aparece um menino a quem a mulher deu à luz, e este menino regerá as nações com cetro de ferro, ou com vara de ferro. Também no capítulo 12, versículo 7, aparece o arcanjo Miguel, que vem e luta contra o dragão e os seus anjos, e os detronam e os retiram a liberdade de voltarem ou adentrar aos céus, lançando-os para a terra. E a ira do dragão se acende e vai fazer guerra à descendência da mulher, conforme o registro no capítulo 12, o versículo 17, também do livro de Apocalipse. A descendência da mulher, os filhos da mulher, a sequência disto, é uma figura de linguagem impressionante. No capítulo 13, o versículo 1, aparece aí a figura enigmática de uma besta que sai do mar. Ainda no capítulo 13, versículo 11, uma nova besta saindo da terra. E no capítulo 14, encontramos 7 grandes visões separadas entre si e sem conexão uma com as outras. Cada uma se completa em si mesmo. O capítulo 1, o versículo 5, o capítulo 6, o versículo 7, o capítulo 9, o versículo 12, o capítulo 13, o 14 a 16, e também o 17 e o versículo 20. Há também 7 promessas para aqueles que vencerem. Incrível as 7 cartas apocalípticas.
elas terminam sempre com uma advertência: quem for fiel até o fim, este será salvo. Aquele que vencer, este será salvo. Aquele que permanecer fiel até o fim, este será salvo. Estas 7 afirmações sugerem o compromisso divino e sagrado de Deus para com os crentes, os fanáticos. Claro que isto não está inserido aí, esse cristianismo apóstata, mundano. Crentes que viveram e vivem como Jesus viveu. Esses registros dessas promessas divinas nós encontramos no capítulo 2, versículo 7, no capítulo, aliás, também no versículo 11, versículo 17, versículo 26 do capítulo 2. Encontramos também no capítulo 3, versículo 5, versículo 12 e o 21. O arco-íris que apresenta-se neste quadro, porque o arco-íris é o pacto de Deus com Noé e a humanidade, pelo qual Deus nunca mais destruirá o mundo com água. Mas a próxima vez que Deus irá destruir este mundo, não mais como o dilúvio nos dias de Noé, que o destruiu com água, mas o Senhor o destruirá pelo fogo. Então, todas as vezes que Deus fala de juízo, aparece o arco-íris de Deus. E as 7 cores desse arco-íris representam a totalidade e a força deste pacto, a imutabilidade de Deus. Deus jurou que nunca mais destruiria o mundo com água. Ele arrependeu-se do desastre que causou as águas naquele período. 1 ano, aliás, 6 meses, 156 dias, as águas permaneceram sobre o mundo e provocou um desastre incrível. Deus disse que nunca mais destruiria a terra com água, os seres, criaturas com água. Mas que o juízo de Deus seria com fogo, porque o fogo tudo consome e não deixa nada. Destrói corpo, alma, espírito, destrói tudo, ainda que o espírito é indestrutível, o espírito é eterno. E aqui existe uma teoria, por exemplo, dos chamados adventistas. Os adventistas possuem uma teoria, é a chamada teoria do aniquilamento, que depois do juízo de Deus, para que estes perversos condenados não sofram tanto, Deus vai aniquilá-los e eles vão exterminar-se, vão terminar, Deus vai destruí-los completamente e eles deixarão de existir. Esta teoria do aniquilamento é semelhante à teoria do sono, também defendida pelos adventistas, que quando a pessoa morre, ela passa a viver um sono, dorme até o dia do arrebatamento, só vai se despertar quando soar a trombeta no último dia. Essas duas coisas não têm fundamentação bíblica e não pode ser justificada, absolutamente não. Então, todo este processo divino de Deus, Deus haverá de destruir o universo com fogo, mas eternamente o espírito dos seres humanos ficarão no inferno, no meio das chamas, de eternidade a eternidade. A Bíblia Sagrada diz que isto vai provocar horrores nos homens e mulheres que forem crentes salvos, porque eles passarão e verão os corpos, a forma, o espírito dessas pessoas se revolvendo e gritando naquele fogo líquido, dia e noite. Diz que vai ser horror eterno. Por essa razão, minha senhora e meu senhor que me ouve, nós deveríamos empreender todo tipo de esforço, todo tipo de entendimento para assegurar a certeza da nossa salvação e da entrada nos céus para viver eternamente com Deus. Este risco terrível
terrível de ser lançado no inferno depois de ser crente é algo realmente impressionante, terrível. O livro do Apocalipse, por exemplo, utiliza-se de 50 vezes o termo 7. Comprovadamente, uma das palavras-chave, a totalidade, a plenitude, um número completo, ou que representa ações, ou o mover das revelações sendo organizadas para serem completas, plenas, divinas. Todo esse processo, meus irmãos e meus amigos, leva-nos para a ideia de que necessitamos nos esforçar para identificar cada um destes sentidos. Não esqueça que não é só o 7, o número enigmático deste livro, mas o 6 também. A Bíblia fala sobre o número da besta, que é 666, e é o número de um homem. Não esqueça que esta natureza terreal e carnal, ela está fundamentada sobre o número 6. O número 6 é o número do homem. O homem não é um ser completo, é incompleto. Então, ele está revelado. No 6º dia, Deus criou o homem. O número 6 representa o homem. Todavia, a besta apocalíptica, ele revela essa natureza perversa, este homem perverso, este homem decaído, este homem prostituto, adúltero, que produz injustiça e obras de injustiça permanentemente. Ele consegue viver sobre a questão da maldição em todas as pessoas da sua natureza criada à imagem de Deus e à semelhança de Deus. Por exemplo, quando estudamos a questão da tricotomia do ser humano e os juízos sobre o ser humano, aí na carta escrita por São Paulo a Timóteo, a 2ª carta, nós ficamos pasmados a identificar, por exemplo, a questão da numerologia, ou do número, ou dos números, como queiram. E o número 6 é representado neste quadro drástico e lamentável, que revela os crentes, os pastores, os pregadores, os criadores de religiões, de igrejas, dentro do cristianismo, é claro, dentro do cristianismo. Se o cristianismo é a única religião que salva e que pode salvar o ser humano, é ela também objeto de ações de Satanás para que, sendo utilizada para desviar alguns e lançar no inferno. O capítulo 4 da primeira epístola de Timóteo revela esta verdade divina. Diz que o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias do cristianismo na terra, os cristãos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e abraçariam doutrinas de demônios. Se tornariam hipócritas e homens que fariam negócios com os fiéis. O 2º capítulo, ou a 2ª carta e o 3º capítulo, narra um fato semelhante. Dentro do cristianismo haverá uma impiedade. Note bem que impiedade é a imposição da desigualdade. Alguém diz, por exemplo, que o grande problema da humanidade é a desigualdade social. Isto é, os ricos são milionários e os pobres passam fome, vivem desnudos, sem roupa, sem calçados, doentes. Esta desigualdade é fruto da impiedade e é uma das razões por que não existe salvação para rico, não existe. É tão incrível isto,
que, lendo recentemente um documento do 2º século da cristandade, deparei com uma frase de um dos pais da igreja que me deixou impressionado. Disse ele ao escrever, começou a escrever, depois indagou a quem ele estava dirigindo a sua carta, dizendo assim: todos vocês sabem que não há salvação para os ricos. E lendo aquilo eu fiquei estupefato, impressionado, porque é isso que eu creio, é isso que eu entendo da Bíblia e é isso que eu prego. Mas como fica a totalidade dos evangélicos, incluindo aí a Assembleia de Deus, que de um modo geral ensinam a teoria da prosperidade, da bênção material e da riqueza. A riqueza, se não for rico, é porque está em pecado ou porque não tem fé. Então esta é uma questão realmente impressionante. Me parece que esse caso já chegou aí ao limite do domínio dos demônios sobre a vida desses líderes, desses pastores, desses criadores dessas igrejas. O versículo 1 do capítulo 3 da segunda carta a Timóteo diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, serão gananciosos. A expressão gananciosos está relacionado a querer tudo para si. É um ditado que se usa com frequência: tudo para si e nada para o próximo. Então, o para si, essa questão de tudo para si, torna uns milionários e outros flagelados, pobres, paupérrimos. É a famosa desigualdade social, combatida hoje pelas democracias mundiais, entre aspas, democracias. Mas essa questão, ela é incrível. Ouçam bem, a impiedade dos últimos tempos. Os últimos tempos aqui está referindo-se ao tempo final da igreja aqui na terra, que é essa dispensação que nós estamos fechando agora, os dias que nós vivemos. Então, como é que se pode imaginar e conceber a ideia de um pastor, por exemplo, ensinar que os fiéis da igreja devem trazer todo o dinheiro para ele, tudo que tiver, vender imóveis, vender automóveis, vender propriedades, trazer todo o dinheiro para ele? Por que será que ele imagina que ele teria algum direito a receber o dinheiro dos fiéis que congregam com ele na sua denominação? Então isso é uma coisa anormal e que escapa do domínio da sensibilidade pessoal, e a pessoa entra nesse estado de influência direta dos demônios e é arrastada à falta de piedade, à impiedade. Então os homens serão amantes de si mesmos e serão gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, serão ingratos e serão profanos. A sequência disto, esta ordem, e me permita ler tudo isto: eles serão sem afeição natural, serão irracionais, caluniadores, sem domínio de si mesmo, cruéis, sem amor para com os bons, serão traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência da piedade, mas negando-lhe o poder da piedade. E Timóteo recebe de Paulo um conselho: afasta-te deste grupo de cristão. Ora, meus amigos, neste conjunto de maus ou aplicações, condutas más, existem 18 citações desses caráteres fora dos propósitos de Deus. 18 ações perversas que o diabo lançará na liderança cristã.
entre os evangélicos de um modo geral. Esses 18, ou essas 18 ações malévolas, perfazem o número 666. Sabemos muito bem que o homem é formado pelo número 6. O capítulo 5 de Gálatas e o versículo 16 fala sobre as obras da carne. As obras da carne são prostituição, são lascívia, são idolatria, são uma série de coisas que invoca o sentimento natural do homem, cujo número é o número 6. De posse desta situação, o homem declina, e ao seu declínio arrasta-se para esse estado. Está escrito: andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne, pois a carne deseja contra o que é do Espírito, e o Espírito é contrário à carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo de nenhuma lei. As obras da carne são conhecidas, quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. E segue aí a sequência: inimizades, porfia, ciúmes, iras, peleja, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais já vos adverti que os que cometem isto não herdarão a vida eterna, não terão a vida eterna, e não entrarão no reino dos céus. Vivendo na natureza carnal, todas estas pessoas produzirão obras naturais. Lembre-se que o homem natural, ele tem como número o número 6. Sendo ele natural em seu corpo físico, em sua alma e em seu espírito, ele é um homem com uma tríplice ação, é a plenitude do natural. Natural no corpo, natural na alma, natural no espírito. Então esse homem passa a ser um agente do anticristo. 666 é o número da besta. Por essa razão, a Bíblia tem razão que todos os que receberem esta marca não se salvarão. Mas como é que poderão se salvar? Eu lhes pergunto. Lembre-se, vos citei o capítulo 5 de Gálatas e o versículo 16 e a sequência dele. E diz: as obras da carne são. E aí enumera uma série de feitos humanos. E termina dizendo: os que cometem essas coisas não herdarão o reino dos céus e não serão salvos jamais. Jamais. Então o número da perdição, o número da besta, o número da condenação é o estado geral das pessoas, ou é provocado pelo estado geral das pessoas. Alguns teólogos identificam o número da besta com um número marcado na mão direita ou na testa. Na sequência do estudo que faremos sobre o livro de Apocalipse, iremos chegar aí ao capítulo 13, ao capítulo 12, ao capítulo 13 e a sequência disto no livro de Apocalipse, e vamos tratar de desvendar, trazer ao conhecimento de todos os senhores e as senhoras o que é o número 666. O texto sagrado diz: quem tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Note, é o número de um homem. Lembre-se que o homem é um tricotomista. Ele é uma criatura única, composta de 3 pessoas: corpo, alma e espírito. Lembre-se que o número da besta é o número de um homem. É uma natureza caída, reprovada, totalmente voltada
voltada para o domínio de Satanás, para a natureza da carne. Envolto nos pecados da carne, prostituição, idolatria. E a idolatria é o centro de tudo o que está relacionado com a besta do Apocalipse. Grande parte dos teólogos e estudiosos das Escrituras atribui ao Papa que o Papa seja a besta do Apocalipse. O Papa não é a besta do Apocalipse, como a besta do Apocalipse não é nenhum homem em si, é um sistema. E através deste sistema as pessoas são marcadas por ele. Não se trata de nenhum cartão de crédito ou chip que se possa colocar sob a pele da mão direita ou sob a sua testa. Isto tudo são fumaça que o diabo lança para desviar a atenção do centro da revelação divina. Nada tem a ver estas coisas com a marca da besta. Lembre-se que toda pessoa que receber a marca da besta vai ter liberdade para comprar e para vender, morar na rua que desejar, adquirir o imóvel que melhor lhe agradar, poderá morar aí na 5ª Avenida de Nova York e utilizar aí o prédio que desejar, montar a empresa que desejar, tudo que desejar ele vai fazer. É uma pessoa voltada aos prazeres e ao domínio da carne do mundo. Lembre-se que o capítulo 2 da carta escrita por São João leva esta questão a um ponto interessante. João descreve que o anticristo, que é aquilo que muitos teólogos pensam que trata-se de um monstro, um ser monstruoso. Por exemplo, agora nos Estados Unidos está se fazendo uma enquete nas redes de comunicação e segundo as estatísticas aí, a grande parte ou uma larga margem dos norte-americanos crê que Obama seja o anticristo. Isto é um absurdo, não tem nada, absolutamente nada a ver com isto. Ele pode ser um anticristo. Não existe só um anticristo, há muitos anticristos. Então observe, anticristo é um sistema. Anticristo não é uma pessoa, é um sistema. Vejam bem, versículo 18 do capítulo 2 da carta escrita por São João. Filhinhos, esta é a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, observe, esta carta foi escrita no ano 62 da era cristã. Lá naqueles dias, 29 anos depois de Cristo ter morrido e ressuscitado, 29 anos depois do Pentecoste, o assunto central da igreja primitiva, da igreja dos apóstolos, já era o anticristo e as suas manifestações. Observe, filhinhos, esta é a última hora. Ora, o ano 62 da cristandade não era a última hora, mas ao mesmo tempo era a última hora. Veja os senhores, por exemplo, que quando a Bíblia fala de última hora, tempo do fim, hora do arrebatamento, enfim, está se referindo a um período dispensacional. O período dispensacional da igreja é de 2000 anos. Nós vivemos em gerações, as gerações são mutáveis, elas vão passando, em cada geração há uma última hora. Em cada geração há um tempo final de decisão e de escolha do conjunto de indivíduos que está terminando os seus dias, enquanto outros estão iniciando os seus dias. A cada geração que se passa, esta geração fecha para si o tempo da dispensação da igreja para si. E todos os dias da nossa vida está fechando o seu tempo para alguém que está morrendo ou está deixando este mundo. Lembre-se que o capítulo 9, versículo 27 da carta aos Hebreus diz:
Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo eterno. Ora, fechando-se o tempo da geração, fecha-se as atividades e os feitos, e aí inicia-se o processo do julgamento. Ainda que o julgamento vá se desenvolver em fases, lá para a última hora, o último dia, o julgamento trono branco, esta pessoa já está justificada ou já está condenada na hora da sua morte. Por quê? Na hora da sua morte, lacra-se, encerra-se, sela-se a decisão eterna da sua vida. Se ela foi fiel a Jesus, será salva. Se ela pertenceu a outras religiões, irá para o inferno direto, sumariamente, sem defesa, e jamais poderá sair de lá. Então, observe os senhores, que João está se referindo a esse tempo, dizendo: filhinhos, esta é a última hora. E como viste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido. Ora, é um ou é muitos? Evidentemente que não é um. A teoria que se desenvolve hoje do anticristo como um governante, do anticristo como um ser poderoso, ela nunca existiu e não existe. Anti é o estado ou ação de alguém que se torna contra o cristianismo e se opõe a ele. Então, muitos anticristos já surgiram, pelo que conhecemos que é já a última hora. Agora, quem são os anticristos? O versículo 19 do capítulo 2 da carta joanina responde quem são eles. Ouçam: eram nossos irmãos e saíram do nosso meio, mas de fato eles não eram nossos, pois se tivessem sido dos nossos, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste que nenhum deles são dos nossos, não eram destinados à salvação. Mas vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque a sabeis, porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e nega o Filho. Um exemplo: o budismo nega Jesus como Filho de Deus. O islamismo nega que Jesus seja o Filho de Deus. Quem é o anticristo? Quantos anticristos existem? Existem milhares deles. Milhares. O anticristo, meu amigo, é um sistema, não é uma pessoa. E na sequência do estudo que estaremos desenvolvendo sobre o livro de Apocalipse, iremos estudar todos estes detalhes e mostrar todos estes pontos, estas questões enigmáticas, difíceis de entender. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus e sob a sua divina revelação, todos nós, ao concluir o estudo sobre o livro de Apocalipse, estaremos em condições de responder a todos aqueles que nos indagam sobre estes assuntos difíceis. Volte a ouvir-nos amanhã, 22 horas, através da Bíblia. Ore conosco, nosso Pai e nosso Deus Celestial. Em nome de Jesus, rogamos que a bênção reveladora e divina esteja sobre o nosso povo, os nossos irmãos, os nossos amigos, as senhoras, os jovens e as crianças. Eu lhe rogo, em nome de Jesus.